Em 2025, uma simples fotografia de Abby e Brittany Hensel segurando um bebê voltou a colocar seus nomes no centro das atenções. Em poucas horas, a imagem circulava pelas redes sociais, acompanhada por especulações de todos os tipos. Algumas pessoas afirmavam conhecer detalhes sobre suas vidas pessoais, outras criavam teorias sem qualquer confirmação. Enquanto isso, Abby e Brittany permaneceram em silêncio, exatamente como fizeram durante grande parte de suas vidas. Para elas, a exposição pública nunca foi uma escolha constante, mas uma consequência inevitável de terem nascido com uma condição extremamente rara. Agora adultas, formadas e com carreiras estabelecidas, continuam tentando viver da forma mais comum possível. No entanto, para grande parte do público, elas ainda são vistas através da lente da curiosidade. As perguntas permanecem as mesmas desde a infância: como trabalham, como constroem relacionamentos, como tomam decisões e como conseguem manter suas individualidades. Poucas pessoas percebem que, por trás dessas perguntas, existem duas mulheres que passaram décadas construindo uma vida baseada em independência, adaptação e determinação. A história delas não é apenas sobre uma condição médica rara, é sobre identidade, resiliência e a busca constante por normalidade em um mundo que frequentemente insiste em tratá-las como uma exceção. O início de uma jornada incomum. Quando Abby e Brittany nasceram em Minnesota, em março de 1990, os médicos sabiam que estavam diante de um caso extremamente raro. Seus pais receberam informações difíceis e tiveram de enfrentar decisões complexas logo nos primeiros momentos de vida das filhas. A prioridade dos médicos era garantir que ambas permanecessem saudáveis e pudessem se desenvolver da melhor maneira possível. Desde o início, ficou claro que cada uma possuía sua própria personalidade, seus próprios pensamentos e sua própria maneira de enxergar o mundo. Embora compartilhassem um único corpo, nunca foram vistas pela família como uma única pessoa. Eram duas crianças distintas, com vontades próprias e sonhos próprios. Os primeiros anos exigiram acompanhamento médico constante, consultas frequentes e muitos cuidados. Mas, além dos desafios físicos, havia também um aprendizado diário muito mais profundo: descobrir como viver juntas em todos os aspectos da vida. Enquanto outras crianças aprendiam a caminhar e explorar o mundo individualmente, Abby e Brittany precisavam aprender a coordenar movimentos, decisões e objetivos. Cada pequena conquista representava o resultado de uma parceria construída desde o nascimento. Aprendendo a compartilhar a vida, as atividades mais simples da infância exigiam um nível extraordinário de cooperação. Sentar, caminhar, brincar ou participar de jogos infantis envolvia comunicação constante e muita paciência. Como acontece entre irmãos, nem sempre concordavam em tudo. Abby costumava demonstrar uma personalidade mais determinada e organizada, enquanto Brittany, frequentemente, era descrita como mais descontraída e espontânea. Essas diferenças, longe de serem obstáculos, ajudaram a construir o equilíbrio que carregam até hoje. Ao longo dos anos, desenvolveram formas próprias de preservar suas identidades. Amigos e familiares aprenderam rapidamente que estavam lidando com duas pessoas diferentes, cada uma com gostos, opiniões e emoções particulares. Esse esforço para serem reconhecidas individualmente se tornou uma parte importante de suas vidas. Embora compartilhassem experiências únicas, jamais deixaram de afirmar sua individualidade. Foi durante a infância que começaram a construir a confiança necessária para enfrentar um mundo que frequentemente enxergava apenas sua condição física
sem perceber a riqueza de suas personalidades, crescendo sob a curiosidade pública. A infância de Abe e Brittany foi marcada por algo que poucas pessoas experimentam: a atenção constante de desconhecidos. Em uma pequena comunidade, sua presença naturalmente despertava curiosidade. Algumas pessoas demonstravam admiração genuína, outras faziam perguntas invasivas sem perceber o impacto que isso poderia causar. Desde cedo, aprenderam que seriam observadas em praticamente todos os lugares. Seus pais trabalharam para criar um ambiente onde elas pudessem desenvolver autoestima e confiança, ensinando que sua condição não deveria definir quem eram. Mesmo assim, crescer sob olhares constantes nem sempre foi fácil. A busca por privacidade tornou-se um desafio permanente. Enquanto muitos adolescentes experimentam erros, mudanças e descobertas longe da atenção pública, Abe e Brittany frequentemente precisavam lidar com a sensação de estarem sendo avaliadas. Ainda assim, continuaram avançando, construindo amizades, participando de atividades escolares e desenvolvendo interesses próprios. Aos poucos, aprenderam a responder à curiosidade com paciência, sem permitir que ela determinasse o rumo de suas vidas, muito além dos rótulos. Durante anos, programas de televisão e reportagens apresentaram Abe e Brittany como uma curiosidade médica ou um exemplo de superação. Embora essas narrativas frequentemente fossem bem-intencionadas, muitas vezes deixavam de mostrar algo essencial: sua humanidade. Elas não queriam ser vistas apenas como símbolos ou inspirações. Queriam ser reconhecidas como pessoas comuns, com dias bons, dias difíceis, sonhos, medos e objetivos próprios. Conforme cresceram, passaram a demonstrar cada vez mais claramente que suas vidas não giravam em torno da condição que possuíam. Elas estudaram, construíram carreiras e desenvolveram interesses pessoais, assim como milhões de outras pessoas. Essa mudança de perspectiva ajudou muitas pessoas a enxergá-las sob uma nova luz. Em vez de focar exclusivamente no que as tornava diferentes, o público começou a perceber tudo aquilo que compartilhavam com qualquer outra pessoa que busca construir uma vida significativa. O caminho da educação e da independência. Uma das maiores prioridades da família sempre foi garantir que Abe e Brittany recebessem uma educação completa. Na escola, enfrentaram desafios que exigiam adaptação, mas também encontraram oportunidades para desenvolver suas habilidades. Demonstraram dedicação aos estudos e, ao longo dos anos, conquistaram sua formação universitária. Essa conquista representou muito mais do que um diploma. Foi uma prova concreta de que eram capazes de definir seus próprios caminhos. Mais tarde, escolheram trabalhar na área da educação, uma profissão que lhes permitiu impactar positivamente a vida de outras pessoas. Como professoras, encontraram uma forma de compartilhar conhecimento e construir relações baseadas em respeito e compreensão. O trabalho também reforçou sua independência financeira e emocional, permitindo que levassem uma vida alinhada aos objetivos que sempre tiveram. Em vez de depender da atenção pública, construíram uma identidade profissional sólida e respeitada. Duas pessoas, um futuro compartilhado. Uma das perguntas mais frequentes feitas ao longo dos anos sempre esteve relacionada aos relacionamentos e ao futuro pessoal das irmãs. Porém, Abe e Brittany raramente transformaram esses aspectos em assunto público. Essa escolha reflete o valor que atribuem à privacidade. Embora a curiosidade externa seja compreensível, elas sempre demonstraram preferência por manter certos aspectos de suas vidas longe dos holofotes. Essa postura ajudou a estabelecer limites importantes entre o interesse público e o respeito individual. Afinal, independentemente da atenção que recebem, continuam sendo pessoas que merecem o mesmo espaço pessoal
concedido a qualquer outra pessoa. Sua história mostra que relacionamentos, sonhos e planos futuros são construídos da mesma forma que para qualquer indivíduo, através de escolhas, experiências e conexões humanas genuínas. A força da adaptação. Talvez a característica mais impressionante da trajetória de Abby e Brittany seja sua capacidade de adaptação. Desde a infância, precisaram encontrar soluções criativas para desafios que poucas pessoas conseguem imaginar. Em vez de enxergar limitações em cada obstáculo, aprenderam a procurar alternativas. Essa mentalidade não surgiu da noite para o dia. Foi construída ao longo de décadas de convivência, cooperação e aprendizado mútuo. A adaptação tornou-se parte natural de quem são. Não porque suas vidas sejam perfeitas, mas porque desenvolveram uma habilidade extraordinária de seguir em frente, apesar das dificuldades. Essa força silenciosa talvez seja uma das razões pelas quais continuam inspirando tantas pessoas ao redor do mundo. Uma história que continua sendo escrita. Hoje, Abby e Brittany Hensel representam muito mais do que uma rara condição de nascimento. Elas simbolizam a capacidade humana de encontrar equilíbrio em circunstâncias incomuns, de construir identidade, mesmo diante de expectativas externas, e de viver com autenticidade em um mundo repleto de julgamentos. Sua história não é uma tragédia, nem um conto de milagres. É a história de duas mulheres que passaram a vida aprendendo, crescendo e criando seu próprio caminho. Embora o público continue curioso sobre diversos aspectos de suas vidas, talvez a lição mais importante seja justamente reconhecer aquilo que elas sempre tentaram mostrar. Antes de qualquer rótulo, são duas pessoas completas, com sonhos, desafios e conquistas que pertencem exclusivamente a elas, e, como qualquer outra história humana, a delas ainda está sendo escrita.